O nosso Morning Show, um grupo de amigos do jornalista Rubens Valente está fazendo uma vaquinha para arrecadar R$310 mil em indenização ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Paulinha, explica melhor essa história para a gente. Vamos ver se a gente consegue entender aí tudo o que aconteceu. Inclusive, o Rubens Valente já pagou metade dessa indenização, mas agora teria que arcar com a segunda parte, corrigida, né? O Gilmar Mendes processou o repórter por causa de um livro, que é o livro Operação Banqueiro, publicado em 2014. Esse livro trata da história que envolve o banqueiro Daniel Dantas, que foi preso em 2008 pela Operação Satyagrah da Polícia Federal. Vocês se lembram disso? Nos desdobramentos dessas ações da Polícia Federal, o Gilmar Mendes, então presidente do STF, por 2 vezes, num espaço de 72 horas, derrubou os mandatos de prisão de Dantas pedidos pelo juiz federal Fausto Santos. Então, ele é personagem dentro dessa história e tem um trecho no livro que se dedica a trazer aí um pouco de quem é Gilmar Mendes, que se sentiu o quê? Difamado, né? Por esse capítulo, que é o capítulo 42, chamado Um Caso Excepcional. Então, nesse capítulo, Valente traça o perfil do ministro, contando, inclusive, passagens polêmicas, de confrontos e tal. O ministro alega que o livro teve um propósito de atacar sua reputação, sendo uma maliciosa distorção da sua biografia. Agora, olha que história curiosa. Em 2015, um juiz chamado Walter André da Lima Bueno Araújo, ele já tinha analisado o mérito desse processo e disse que não encontrou nada que amparasse essa demanda do ministro Gilmar Mendes. Nessa decisão, ele diz que, inclusive, ali não tem nenhuma informação falsa ou de intuito difamatório e que o ministro, sendo uma personalidade pública, né, presidente do STF na ocasião, os seus atos eram de interesse público e essa investigação, enfim, faz sentido divulgar os fatos relativos ao Gilmar Mendes nesse livro. Bom, foi absolvido, então, né, o Rubens, em 2015. Acontece que o Gilmar Mendes apelou ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que reformou essa sentença, condenou o jornalista e estipulou uma indenização inicial de R$30 mil. Depois, a terceira turma do Supremo aumentou a indenização e ainda inviabilizou a publicação do livro de outras formas, porque disse que, se republicasse, tinha que ter ali a petição inicial do Gilmar Mendes e a sentença condenatória dentro do livro. Ia crescer o livro em 200 páginas com um assunto que nada tem a ver com o próprio livro. E aí é isso, gente. Em agosto do ano passado, por unanimidade de votos, a primeira turma do STF validou tudo isso, né? E agora ele tem que pagar essa segunda parcela. Paulinha, então, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 11h19 para você que nos acompanha em todo o Brasil, e a Paula está fazendo justamente um resumo sobre uma vaquinha que um jornalista está tendo que fazer para pagar uma multa ao Gilmar Mendes, certo, Paula? Pois é, e aí tem várias questões, principalmente em relação ao valor, que é altíssimo em comparado a outras ações, que chegam ali a 30 mil, 20 mil. Imagina essa ação aqui, que até vaquinha está tendo que ser feita a R$310 mil, sendo que metade o Rubens já pagou. Em entrevista ao Pública, o Rubens Valente disse o seguinte, se o STF decide que um jornalista pode ser condenado nos termos em que fui, então a porteira foi aberta. É um atentado à liberdade de expressão. E a Abrage também emitiu uma nota e disse o seguinte, a Abrage considera a decisão do STF contra Rubens Valente um precedente perigoso para o regime legal e constitucional da liberdade de expressão no Brasil, porque impõe um dever de indenização muito grave para o exercício da liberdade de imprensa, sobretudo quando não se verifica nenhum abuso por parte do profissional, sem mencionar os efeitos da autocensura não só sobre Rubens Valente, como também sobre outros jornalistas que desejem cobrir fatos de interesse público contra magistrados. Muito bem. Cubaninha, começa você. Não, eu sou completamente contra esse absurdo. Só que é bom para esses jornalistas experimentarem um pouco do veneno, porque eles são grandes defensores da democracia contra o Bolsonaro. Não vou generalizar, porque tem uma mídia boa que faz um trabalho excelente como jornalista. Mas tem essa... mas a gente é modesto, Adriles. A gente não pode falar assim explicitamente. Só nós, né, Adriles? Só nós. Não, Pingos no Cis também, né? Ana Paula Henrique, Augusto Nunes.
Não, Jovem Pan não. Tem aqui o Guga, por exemplo. Tem umas exceções. Normal é Tem exceções. Mas tudo bem, é bom que eles experimentem um pouco, porque atualmente criticar o STF, criticar algum ministro, fazer uma crítica pontual virou um crime, você é um antidemocrático. Então é bom que essas pessoas vejam, porque a censura começa de um lado, mas logo se espalha para o outro, e já está se espalhando. Então, jornalistas, façam um trabalho isento, critiquem quando tenha que criticar, e não só lamba as botas, como vocês fazem no Supremo Tribunal Federal, que a conta chega. Olha aí, o jornalista, por falar algumas verdades sobre o Gilmar Mendes, foi processado e vai ter que pagar mais de 300 mil de multa. Ele está fazendo vaquinha aí na internet. Adriles. Olha, a moda de fazer vaquinha em condenações injustas está se tornando uma espécie de justiça revelia da própria justiça injusta do Supremo, né? O Daniel Silveira já recolheu vaquinha, o Doutor Dallagnol, que é um homem que combateu corrupção, está sendo combatido por combater a corrupção e condenado por combater a corrupção, já fez vaquinha, e todas essas vaquinhas estão recolhendo muitos donativos. Infelizmente, a Corte Suprema do país confunde justiça com vingança pessoal de egos. Vejam bem, um homem que já foi absolvido, um jornalista que já foi absolvido, foi recondenado porque a segunda turma do STF, em conluio com o senhor Gilmar Mendes, resolveu condená-lo, por assim dizer. Então, você tem um princípio de perseguição daqueles que acham que são atacados democraticamente. Olha, o Executivo, desde que eu me entendo por gente, eu sou velho, igual a Paulinha, a gente tem mais de 40 anos, toda eleição tem um fora Collor, um fora Itamar, um fora Fernando Henrique, um fora Serra. O Executivo é atacado violentamente. E esse é um princípio democrático. Deputados também são atacados violentamente. Por que juízes só têm que ter as costas quentes e são infensos a qualquer tipo de crítica que é considerada como ataque à democracia? Isso é uma esquizofrenia latente de uma Constituição ruim, que eventualmente deu poderes demais ao Supremo, que deu visibilidade. Foi piorada essa situação pela visibilidade midiática dos julgamentos sendo televisionados. Os juízes se colocam de maneira política e não querem ser criticados politicamente. Isso é completamente absurdo. E aí eu faço uma indagação. É só o Legislativo e o Executivo que tem problemas de tergiversações, de corrupção, de malversação de dinheiro público, de venda de recursos, de venda de sentenças. Ou seja, o Judiciário é impoluto, o Judiciário não pode ser criticado, o Judiciário não pode ser considerado um ator político, que é. Ou seja, criou-se uma esquizofrenia. É o juiz que fala, vocês que estão protestando, que estão criticando, não são a democracia sou eu e eu condeno vocês se me criticarem. Perfeito. Isso é a ditatoga que a gente está vivendo nesse momento no país. Isso que o livro nem era especificamente sobre o Gilmar Mendes. Tem um capítulo do livro. Fala, Guga. Essa história é absurda, mas é tão absurdo também você tentar comparar essa história com a do Daniel Silveira ou a do Roberto Jefferson. A mesma coisa. São casos completamente diferentes. Liberdade de expressão, meu querido. Licença. São casos completamente diferentes. Um é liberdade de expressão, o outro é ameaça. Um é um Roberto Jefferson com uma arma na mão, falando para os juízes do STF que sabem onde eles estão e ameaçando com uma arma na mão. O outro é o Daniel Silveira. O Roberto Jefferson estava com uma arma na mão, ameaçando os ministros. Pega o vídeo. Pega o vídeo. E aí tem um outro vídeo do Daniel Silveira ameaçando. Procuradoria, PF, STF, todos concordaram. E ele foi condenado. Não tem nada a ver com essa história. Essa sim, uma perseguição à liberdade de expressão. A gente vê, isso acontece há muito tempo. Não é o primeiro caso. Infelizmente, para calar a imprensa, a Zoe fala como se fosse uma novidade. Isso acontece há anos. E eles fazem esse tipo de processo, toma muita grana. No caso do Rubens Valente, que é um dos maiores jornalistas investigativos do Brasil, ele chegou a ser condenado a dividir, né? Ele ia pagar essa multa dividindo com uma outra pessoa que fez a reportagem. E depois, o Gilmar, enfim, na decisão final, colocaram todo o peso da multa em cima apenas do Rubens Valente, 310 mil reais. É uma piada. E o livro sequer era sobre Gilmar Mendes. Sim, como é uma piada a multa de 400 mil para o Daniel Silveira. Não, a gente pode discutir a multa do Daniel Silveira, 200 mil. Agora, a gente não pode discutir... 405 mil depois que ele deixou de cumprir várias ordens, 27 ordens judiciais. Ele foi indultado, né? Agora, que ele cometeu o crime, cometeu. E no caso do Rubens, não. No caso do Rubens, é alguém que se sentiu ofendido, fez um processo contra um e está tomando uma grana absurda. Ninguém consegue vencer um caso desse, a não ser que você seja um juiz como o Gilmar Mendes. E ainda tem a censura. Porque você querer colocar mais 200 páginas num livro, você acabou com a viabilidade desse livro. Paulinha, hoje temos